Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu sou o Rod Krebs e nesse vídeo eu vou te contar as principais coisas que fazem o inglês britânico e o inglês americano serem tão diferentes. Então, senta confortável e bora para a aula. Então, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de esclarecer uma coisa. A pronúncia que nós vamos falar aqui durante todo esse vídeo, ela foi retirada do que a gente chama Standard American English e Standard British English, ou inglês americano padrão e inglês britânico padrão. Por que eu estou falando isso? Existem uma série de sotaques diferentes, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, e que podem fazer com que essas pronúncias sofram alterações dependendo de onde você estiver. Então, para facilitar a nossa compreensão, a gente se manteve dentro do inglês que é considerado padrão nesses locais, que é o inglês britânico padrão e o inglês americano padrão, beleza? E já se liga numa outra dica que eu vou te dar. A gente recebeu um comentário aqui no canal perguntando qual que era a diferença do inglês britânico para o inglês de verdade. Então já deixa eu te adiantar um negócio. Não existe isso de inglês de verdade, inglês de mentira, ou inglês certo e inglês errado sob o ponto de vista de pronúncia. Existe sim inglês britânico, inglês americano, inglês da Austrália, do Canadá, da África do Sul, da Nigéria, enfim, existem tipos diferentes de inglês, variedades diferentes de inglês. E quando você se coloca numa posição onde um determinado tipo de inglês é o inglês certo e o restante é inglês errado, você desconsidera totalmente toda uma questão cultural, toda uma evolução que esse inglês tomou dentro daquela região. Então, basicamente, você está sendo preconceituoso ou preconceituosa com aquele povo. Então, já de antemão, já vamos perder essa ideia de que tal inglês é o certo, tal inglês é o errado. Se a gente estiver falando de gramática, sim, existe a forma certa e a forma errada de falar. Mas em termos de pronúncia, que é o assunto principal desse vídeo, não existe esse negócio de inglês certo ou errado, beleza? É fato que tanto o inglês britânico quanto o inglês americano têm palavras diferentes para definir a mesma coisa. Nós temos, inclusive, aqui no canal um vídeo, vou deixar no card aqui em cima para você ver, onde eu dou alguns exemplos de palavras que significam a mesma coisa, mas uma é no inglês britânico e outra no inglês americano. Eu posso dar um exemplo da palavra lift, que é o elevator no inglês americano, o nosso elevador. Então, lá no Reino Unido se fala lift, nos Estados Unidos vai se falar elevator. Mas o que eu vou te contar aqui são palavras que têm, basicamente, a mesma pronúncia. Elas se escrevem igual. O que vai mudar é um detalhe ou outro sob o ponto de vista de pronúncia. Como, por exemplo, falando da pronúncia do R, da letra R. Que você pode, por exemplo, ter o som de como é o caso da palavra que no inglês americano se fala door. Já, se você pergunta para um britânico, ele vai olhar para você e falar door. E como você pode ver aqui, são duas pronúncias diferentes. Lá no alfabeto fonético você tem formas diferentes de representar a mesma palavra, porque muda o som. Então, no americano ele vai ter esse reforço em cima do R, como o caso de door, e tantas outras aí. Já no britânico, não, door. Mas espera aí, isso daqui não é regra para sempre, porque isso vai funcionar desse jeito quando o R estiver sozinho ou quando ele for seguido de uma consoante, como é o caso da palavra do, que é no final da palavra, então o R ali está sozinho sob o ponto de vista, ele não vem nada depois. Agora, se eu tenho um R seguido de vogal, a pronúncia desse R vai ser a mesma e vai ter esse som de R. Então já vamos colocar por terra aí essa coisa de inglês britânico, ele só fala para a pronúncia do R, porque não é bem assim. Por exemplo, essa palavra aqui, pronunciation. Se eu falo com um americano, pronunciation. Se eu falo com um britânico, pronunciation. É a mesma coisa. Então vou ter esse pronunciation, porque eu tenho um R seguido de um som de vogal. Um outro exemplo que eu posso te dar também é da letra T, né? Que essa sim, tem muita diferença entre o inglês americano e o britânico. Vamos pegar como um exemplo, acho que é o mais clássico de todos, que é essa palavra aqui. Se você for nos Estados Unidos, eles vão falar water. Tem até
o Rzinho que a gente acabou de falar dele. Então, water. Já no britânico eles vão dizer water. Também com a mesma forma de pronúncia do R, mas water. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho esse T no meio da palavra, então, um T simples ou T duplo, não importa, o americano ele vai ter esse som de R. Você vê, inclusive, na forma de pronunciar, que o fonema ele é muito parecido com a letra R. Já no inglês britânico, o fonema já é um T propriamente dito e eles fazem questão de utilizar esse T. Novamente, dizendo que eu sei que há lugares no Reino Unido onde eles falam water, mas é aquilo que nós falamos no começo do vídeo. É um regionalismo, é um sotaque, ele não faz parte do Standard British English, tá? Então, se você está nos Estados Unidos, você vai usar o T como R, como water. Já na Inglaterra, no Reino Unido, você vai usar o T como water. E nessa mesma palavra, a gente tem mais um som que ele pode ser diferente dependendo da palavra no inglês americano ou no britânico, que é a letra A. A letra A ela pode ter várias formas, ela pode ter um som de A, ela pode ter som de A, ela pode ter um som de E, dependendo de, primeiro, qual a variedade de inglês que você está usando ou qual a palavra que você está falando. Deixa eu te dar um exemplo. Essa palavra aqui, famous, vai ser desse jeito, tanto no americano quanto no britânico, a pronúncia é a mesma. Agora, eu posso ter esse A como water ou water, que o fonema é o mesmo, como eu posso ter o som de A, que é o caso de Harry, como Harry Potter ou Prince Harry, né? Vou ter esse som aqui de Harry, é um A com um toquezinho de um E no meio, Harry. Porém, nos Estados Unidos se fala Harry, o som é outro. Inclusive o fonema, o símbolo do alfabeto fonético é uma letra E estilizada. Então lá eles falam Harry. Já na Inglaterra, no Reino Unido, se fala Harry. Não é um A, mas também não é um E. É uma mistura dos dois. Eu decidi trazer um vídeo nesse formato simplesmente para clarear um pouco das dúvidas que a gente vem recebendo quanto às diferenças do inglês britânico para o americano, que na real não tem tanta diferença assim. Você vai ter uma diferença ou outra de palavras que são utilizadas de forma diferente, de escrita, que alguma palavra é escrita ligeiramente diferente de outra, e claro, a pronúncia, que foi o que a gente falou nesse vídeo, que varia de inglês para inglês e de palavra para palavra. Tá? Então, meu conselho para você é sempre se guiar pela forma padrão das palavras serem pronunciadas. Não importa se você quer o inglês americano, se você quer o britânico, o da Austrália, do Canadá, da África do Sul, não importa. Você busque a forma padrão dessas palavras serem pronunciadas naquela variedade. E isso simplesmente porque não existe essa história de inglês certo ou inglês errado. Existe o inglês bem pronunciado e o inglês mal pronunciado. E se você está pronunciando direitinho, tá tudo bem. Não tem nada de se preocupar de falando, esse é americano, esse é britânico, não importa. Eu espero que esse vídeo tenha clareado bastante a sua ideia quanto à pronúncia do inglês, quanto a pronunciar as palavras corretamente, sem ficar se prendendo a rótulos, a vínculos, a certo e errado. Se você que está me vendo tinha essa ideia de certo e errado e eu consegui reverter isso e hoje você está um pouco mais tranquilo ou mais tranquila, eu fico muito feliz. Agora, se você ainda tinha essa ideia e mesmo com esse vídeo você ainda acha que o inglês X ele é certo e o restante é errado, eu sinto muito por você. E para finalizar esse vídeo, se você tiver alguma dúvida quanto à pronúncia de alguma palavra, se você tiver dúvida com como é que se fala no inglês americano, ou no britânico, ou nos dois, se é uma palavra que você nunca viu na vida, deixa aqui no comentário, que eu quero saber quais as palavras que vocês têm dúvida, e de repente eu gravo um vídeo só pronunciando uma série de palavras com as dúvidas de vocês. Beleza? Então, muito obrigado pelo seu view e vejo você num dos próximos vídeos. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.